Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Querido irmão, minha querida irmã, vamos colocar o nosso coração nesse instante, perto do sacrário onde Nosso Senhor está presente, na igreja mais próxima de nós, ou uma capela, para que, desejosos de receber Jesus na Eucaristia, possamos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção, com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Então vamos ler o Evangelho do dia, que está em João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas deve conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Muito bem. Nós, então, continuamos o discurso de Nosso Senhor sobre a figura do bom pastor. Nós ouvimos no dia de ontem, no domingo, o domingo do bom pastor, Jesus tratando e falando dele mesmo. E hoje damos continuação a essa palavra. Ou seja, Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida. Diz-nos o Senhor: ego sum pastor bonus. Ou seja, eu sou o bom pastor. Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E no final do Evangelho, nós ouvimos o Senhor dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo.
Nosso Senhor dá a vida livremente por obediência ao Pai, porque o querer do Pai é o querer de nosso Senhor Jesus. Ele deu a vida por nós. Ele quis dar a vida por nós. Jesus conhece as suas ovelhas. Ou seja, e aqui essa palavra conhecer pode ser traduzida por amar. Ou seja, Jesus de fato ama as suas ovelhas, né? Por isso se entrega a elas. E as ovelhas o conhecem. Ou seja, as ovelhas também amam o seu pastor. Ouvem a voz do seu pastor, seguem o seu pastor. E Jesus diz: assim como o Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. Na Trindade há um amor entre o Pai e o Filho, esse amor recíproco, ou seja, o Pai que gera o Filho e o Filho que é gerado pelo Pai. E o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. E assim também as ovelhas conhecem e amam a Cristo, assim como Cristo ama as suas ovelhas, conhece as suas ovelhas. E continuou o Senhor: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, e haverá um só rebanho e um só pastor. O redil aqui significa a igreja fundada por nosso Senhor Jesus, a única igreja. E ele diz que existem muitas ovelhas que não são desse redil e é necessário buscá-las. Vemos claramente que a salvação está para todos. Jesus quer a salvação de toda a humanidade. A salvação, ela é universal. Cristo veio para todos. E assim entendemos também que a missão da igreja é a missão de buscar a salvação de toda a humanidade. Por isso a Igreja Católica é a Igreja universal. Ou seja, porque ela faz as vezes de nosso Senhor que quer a salvação de todos. E esse é o querer de Cristo. Haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos aprofundar um pouquinho mais nessas palavras que acabamos de ouvir. Quando observamos que nosso Senhor é o bom pastor e que dá a vida por suas ovelhas, devemos levar o nosso pensamento até a cruz de nosso Senhor Jesus. Quando vemos que ali, de fato, Ele dá a vida, Ele se entrega, se doa por cada um de nós. Essa é a imagem, diríamos, do bom pastor que dá a vida. E nós sabemos que Jesus fez com que a sua missão continuasse, mesmo depois da sua morte, da sua ressurreição. Antes dele ascender aos céus, ele entrega a sua missão a alguns homens, aos apóstolos e aos seus sucessores. E por isso, no dia de ontem, no dia do bom pastor, toda a igreja é chamada a rezar ainda mais pelo Santo Padre, pelos bispos, pelos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes, eles são os continuadores da missão de nosso Senhor. Jesus dá a eles o poder de curar, o poder de perdoar os pecados,
o poder de renovar o seu sacrifício de forma incruenta no santo altar, ou seja, através dos sacerdotes, a missão de Cristo continua. A salvação de nosso Senhor é operada, comunicada à humanidade, por meio da Igreja e dos seus ministros, os sacerdotes. E estes sacerdotes devem, como Jesus, serem bons pastores. E por isso, meus irmãos, aqui a necessidade e a obrigação que todos os batizados têm de rezar pelos sacerdotes. Será que no meu dia a dia eu rezo pelos sacerdotes, sobretudo pelo pároco da minha paróquia, também pelo vigário, né? Rezo pelo Santo Padre, pelos bispos, pelo bispo da minha arquidiocese, pelo bispo auxiliar. Faço pequenos sacrifícios por esses sacerdotes, por esses bispos, para que eles sejam iluminados pelo Espírito Santo, para conduzir as suas ovelhas, para que possam de fato imitar o Cristo bom pastor, para que sejam santos, idôneos, para que sejam doutos, ou seja, saibam de fato ensinar a doutrina de nosso Senhor Jesus, saibam ensinar claramente a doutrina, que possam ser generosos na sua missão, desprendidos, disponíveis. É necessário rezar e pedir também a nosso Senhor que mande mais operários para a sua messe, né? Ontem, no dia de ontem, o Padre André lançou um desafio aos jovens, né? Para que rezem pelas suas vocações, pedindo também que os pais rezem. É necessário rezar pelas vocações. Como se faz necessário hoje que tenhamos novas vocações, vocações sacerdotais, vocações religiosas. A Igreja necessita de vocações e nós somos responsáveis para que, de fato, nosso Senhor suscite novas vocações. Será que nós rezamos pelos seminaristas da nossa paróquia? Sabemos quem são? Precisamos rezar. Rezar pelo nosso seminário, pelos formadores do seminário. É ali que é gerado os novos sacerdotes, aqueles que são chamados a dar a vida, né? Então é ali, o seminário é a fábrica dos padres, né? E como nós devemos nos lembrar disso e rezar? E pedir a Deus para que os sacerdotes, os padres, né, não sejam mercenários. Diz-nos São Gregório, falando sobre os sacerdotes. Os assalariados fogem diante do perigo e deixam que o rebanho se perca. Quem é o mercenário? O que vê, vira o lobo e foge. O que busca a sua glória, não a glória de Cristo. O que não se atreve a reprovar com liberdade de espíritos pecadores. Porque te calaste, e calaste-te porque tivestes medo. Seja que de fato os sacerdotes sejam bons pastores e não mercenários. E nós sabemos que para isso depende também a nossa oração, porque quantas tentações sofrem os sacerdotes.
quantas tentações, né? E precisamos rezar, pedindo a Deus que mande o seu auxílio, a sua graça a todos aqueles que fazem as vezes de nosso Senhor Jesus aqui na terra. Jesus, ele é aquele que conhece as suas ovelhas. E nós, como ovelhas, conhecemos o nosso pastor, conhecemos Jesus, correspondemos esse amor que o bom pastor tem para conosco, estamos prontos a ouvir a sua voz, nos colocamos e nos debruçamos diante da sua palavra para saber qual é a sua vontade para nós. As ovelhas que conhecem Jesus são aquelas que amam Jesus. Jesus diz que as ovelhas, as suas ovelhas, o conhecem. E aqui o exame de consciência que devemos fazer. Eu amo de fato a Cristo? Ele está em primeiro plano na minha vida? Amo sobre todas as coisas? Porque se estou ouvindo outras vozes, é porque ainda não somos suas ovelhas. Não somos. Como dizia São João, o que não ama não conhece a Deus. Quem não ama a Deus em primeiro lugar e quem não ama o seu irmão, não conhece a Deus. É um mentiroso se diz que conhece. Não conhece a Deus. E olhando para nós, sinceramente, amamos ou não amamos? Somos ovelhas de Cristo ou somos ovelhas do mundo? Nosso Senhor diz no Evangelho que existem outras ovelhas que não são deste redil. Quantas e quantas pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Quantas e quantas pessoas que ainda não ouviram a sua palavra? E nós, como ovelhas, devemos ajudar o pastor a conduzir ovelhas ao seu redil, a conduzir ovelhas para o redil que é a igreja. E como que a ovelha ajuda o pastor? Com seu testemunho de vida. Ou seja, com a sua coerência de vida. Como que uma ovelha que está fora do redil quererá entrar no redil que é a igreja, se a ovelha que está dentro não se comporta verdadeiramente como ovelha, não obedece à voz do pastor, não imita o pastor. Veja, todas as almas, meus irmãos, todas elas merecem a salvação de nosso Senhor, merecem entrar nesse redil. Todas as almas valem todo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E será que nós nos damos conta disso com aquele colega de trabalho, com aquele colega de faculdade, com aquele colega ali da escola, com os meus vizinhos, os meus amigos, parentes? Será que eu tenho a ciência de que Deus tem fome dessas almas? O bom pastor quer cuidar dessas ovelhas também? Precisamos ser ovelhas que ouvem a voz do pastor e que possa também ajudar ovelhas desgarradas, ovelhas que estão fora, para encontrar o pastor, para entrar
no aprisco que é a Igreja de Nosso Senhor. E aqui, meus irmãos, devemos pedir essa graça. E assim como entendemos que Ele é o nosso bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, na nossa oração diante do Senhor, devemos dizer no dia de hoje: o bom pastor se entregou por mim. O bom pastor nunca me abandona. Nunca. Podemos abandonar Jesus. Podemos nos desgarrar dele, mas ele nunca nos abandona. Ele vai atrás de nós, nos coloca em seu ombro, para que ele possa nos levar novamente ao seu redil. Ele se entregou por mim. E pedimos, Senhor, olhai também pelos sacerdotes, olhai pelo nosso Papa, o Papa Francisco, para que ele seja conduzido pelo Espírito Santo, ele que leva toda a igreja consigo, ele que leva todas as ovelhas que somos nós em seu ombro, em seus ombros. Peçamos a Deus que dê força, coragem ao nosso Papa, aos bispos, ao nosso arcebispo, Dom José Francisco, ao bispo auxiliar Dom Luís, para que sejam iluminados sempre nas suas decisões, para que Cristo possa iluminá-los e dar a eles forças para não desanimar. Também aos sacerdotes da nossa paróquia, aos sacerdotes da nossa arquidiocese, talvez aqueles que estão desanimados, sobretudo nesse período, que vivem certa solidão, para que não se deixem levar pela tristeza, mas por saberem que são guiados por Cristo, que têm uma missão divina, que não são abandonados pelo bom pastor, para que eles tenham força e, conduzidos pelo bom pastor, possam imitá-lo. E peçamos a graça ao Senhor para que Ele faça de nós ovelhas que saibam ouvi-lo, ovelhas que o amem. Senhor, fazer com que eu vos ame cada dia mais. Fazer com que eu ame a verdade, porque vós sois a verdade. Eu quero, Senhor, vos conhecer assim como vós me conheceis. Quero vos obedecer, quero ouvir a sua voz. Ajuda-me, Senhor, a ouvir a sua voz. Ajuda-me, Senhor, a amar a Ti, amar a verdade. E pedimos que todos possam fazer parte desse redil, que todos possam conhecer a vós, Senhor, e a sua igreja, e que possamos ser instrumentos de Deus para conduzir ovelhas desgarradas ao redil de nosso Senhor Jesus Cristo, para que estas também possam ganhar a vida eterna, para que estas também possam seguir felizes, conduzidas pelo bom pastor. E assim, agradecemos a Jesus por esse tempo de meditação e pedimos o auxílio da Virgem Santíssima, a nossa Mãe, para que ela possa cuidar de todos os sacerdotes e de todos nós que somos ovelhas de Cristo e filhos
dessa mãe que cuida de nós e que está sempre a nos olhar. Peçamos a Deus a graça de colocar em prática tudo aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, agradecemos a sua companhia nesta meditação e nos acompanhe o nosso canal, curta esse nosso vídeo se você gostou, compartilhe os nossos vídeos e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e seja também um evangelizador conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.